Robô, por que eu tenho que tomar vacina do coronavírus? Pra não ficar dodói. Mas não é só adulto que fica? Não, crianças também. Mas com a vacina, você fica seguro e protege a sua família. Viu? Eu não disse que a vacina era boa? Pais, levem seus filhos para se vacinar contra a Covid-19. A vacina é eficaz, segura e foi feita para o público infantil. Acesse o Saúde Digital e cadastre seu filho. Proteja quem você ama. Governo do Ceará. Olá, boa noite. Iniciando o nosso Fox Colóquio absolutamente especial, né? E começando com um entrevistado também muito especial. Está finalizando aí seus 8 anos de mandato, 2 mandatos, 4 mais 4, governador Camilo Santana. E, Fábio, para mim é um prazer estar aqui hoje, visitando a casa da vovó Dedé, encontrar a dona Regina, que é grande responsável por esse trabalho, seu filho Wagner, em nome de todos que fazem a casa da vovó Dedé, que eu tive o prazer de homenageá-la com a maior comenda. Aliás, hoje, coincidentemente, dia 25 de março, é o dia que o Ceará aboliu os escravos 4 anos antes do Brasil. Por isso nós somos a terra da luz. E eu tive o privilégio de prestar essa homenagem à casa da vovó Dedé, através da dona Regina, pelo trabalho, pelo grande trabalho social que faz a crianças e jovens que precisam de todo o apoio de todos nós para ter esperança na vida. A nossa massa crítica tão importante, referência nacional que estamos criando em educação, governador, isso aqui está indo além, isso aqui é educação musical também, então, muito importante e se acopla a todo esse projeto do Ceará que a gente tem tanto orgulho. Governador, mas vamos à nossa conversa, agradecer sua presença aqui. Isso aqui é um começo de uma parceria de conteúdo entre a TV Dedé, que é a TV da Casa de Vovó Dedé, né, com o Fox.jo, que é o portal que eu estou à frente, portal de notícias, e uma versão nova do Fox Colóquio, e iniciando com sua presença. Já fizemos, pelo menos uma vez, no stream, né, no modelo pandêmico, digamos assim. Isso nasceu no meio da pandemia, esse tipo de entrevista, e enfim, tem sido uma marca da comunicação, até no mundo, eu acho que já ficou concretizado isso. Mas, governador, daqui a alguns dias, o senhor está deixando o seu mandato, provavelmente, deve concorrer ao Senado pelo Ceará, e 8 anos, praticamente, 7 anos e 6 meses, 4 meses à frente dos destinos administrativos do Ceará. Eu queria, assim, de uma maneira objetiva, se for possível, governador, o que ficou de melhor nesses 7 anos e 4 meses e qual, na sequência, e qual foi o que o senhor menos conseguiu alcançar, o objetivo não alcançado, que de alguma forma lhe frustre ou lhe deixe, enfim, imaginando que mais à frente o que deve ser feito? Bom, Fábio, tentar ser bastante objetivo, eu acredito, eu e a professora Isolda somos de uma geração que acreditamos que a grande construção de um Estado melhor, de uma sociedade melhor, não há outro caminho que não seja através da educação. A educação, ela liberta, ela dá oportunidade. Existe uma distância muito grande social nesse país. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. E o que o Estado do Ceará tem procurado fazer ao longo dos anos é dar oportunidade de uma boa educação, de uma boa escola para os nossos jovens e crianças cearenses. E hoje o Estado é uma referência, e isso é fruto de um trabalho construído a várias mãos, pactuado, meritocrático, planejado, continuado, porque resultados de educação só aparecem a médio e longo prazo, não é uma coisa que se consegue a curto prazo. E, portanto, eu acho que o maior legado que a gente tem procurado construir no Ceará é a educação. Claro que, somado com uma série de outras ações em área da saúde, em área da infraestrutura, geração de emprego para as pessoas, mas
nunca imaginamos também enfrentar tantos desafios, né? Desafios, crise hídrica, crise política, crise econômica, crise na segurança, quando nós tomamos decisões corajosas de romper os paradigmas, compreendendo que o problema da violência é um desafio enorme e que ele não é só alcançado com a ação da polícia, ele é também somado com ações de prevenção. E, enfim, e principalmente a pandemia, que foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos da humanidade e que nos fez fazer muitas reflexões, que deixou claro e mais evidente as grandes desigualdades que existem no nosso país e no nosso Estado. Então, mas a gente sempre, quando a gente está encerrando o último ano, a gente sempre gostaria de ter feito mais, o desejo de sempre ter feito mais. Mas eu acho que a coisa mais importante é a construção de um amadurecimento político que o Estado do Ceará hoje alcança, de olhar de políticas de Estado, não políticas de governo. Todas as nossas políticas elas foram transformadas em políticas de governo, seja na escola de tempo integral, seja o programa Mais Infância, que hoje é o programa mais bem elaborado de todo o país, porque olhar para a criança é olhar para a fase mais importante da vida das pessoas. Todos os estudiosos do mundo inteiro mostram que, se a gente investe na criança, a gente está garantindo um futuro melhor para um país, para um Estado, porque se a gente não cuida dela no início, a gente compromete possivelmente a vida dessa criança. E esse trabalho aqui na Vovó Dedé é exatamente isso, olhar, estimular, descobrir talentos, olhar para as pessoas que mais precisam aqui de Fortaleza. Então, enfim, mas o sentimento de ter honrado o compromisso que generosamente a população cearense me deu, a mim, a Isolda, mas sempre realmente com aquele desejo de sempre querer fazer mais, principalmente para os que mais precisam do meu Estado. Algo frustra, governador, ao longo desses 7 anos? Se você me perguntar, talvez os resultados que nós gostaríamos de ter alcançado são os resultados na área da segurança. Enfim, nós não acreditamos em nenhuma política pública que não seja planejada, que não tenha foco, metas, indicadores, mensuração, como corrigir. O Ceará tem dado exemplo disso na educação, na saúde, e fizemos isso na segurança. Me lembro que em 2015 nós chamamos os melhores especialistas nessa área do Fórum Nacional de Segurança Pública para construir uma política planejada para essa área. E a política mostrava vários caminhos, o caminho de melhorarmos o sistema prisional, o caminho de melhorarmos o trabalho da inteligência, de fortalecer a formação do pessoal da área da segurança pública. E, repito, e também as ações de prevenção. E é por isso que nós criamos tantos programas da Escola Tempo Integral, das areninhas que se espalharam no Ceará todo, do programa Mais Infância, do programa Virando o Jogo, de buscar a meninada que a gente chama de neném, que nem trabalha nem estuda, buscar dar oportunidade, trazer de volta para a escola. A gente lançou o programa de nenhum aluno fora da escola. Nós temos uma evasão de 16% de alunos no ensino médio. Hoje estamos com 3,2% de evasão, mesmo na pandemia, mas queremos chegar a zero. Nós não queremos perder um aluno na nossa escola no ensino médio. A pactuação com os municípios, enfim. Mas eu acredito que essa é uma construção... Veja só, governador, eu estava lembrando do senhor falando, em 94 recebi, eu estava fazendo material para a Folha de São Paulo e eles me pediram que eu ouvisse já era ex-governador Ciro Gomes e o ex-governador Tasso Gereissati, então, e perguntar exatamente essa questão, o que é mais importante que não conseguiu alcançar, e era a reclamação dos dois, foi no mesmo ponto, educação. É como as coisas mudaram, a educação virou uma referência, conseguimos avançar, e outro problema acabou se sobrepondo, que naquela época realmente era menor. Mas, governador, o senhor falou em política de Estado e política de governo. Política de Estado é aquela que vira uma conquista do Estado, que vira uma conquista de todos, é mais difícil retroceder, mas ela retrocede se não for bem conduzida. O senhor teme retrocessos, governador? Esse é um debate político que nós vamos fazer no momento certo para mostrar que o Estado, ao longo do tempo, por mais que tenhamos todos os enormes desafios, é um Estado que tem avançado. O Ceará hoje é um Estado reconhecido e respeitado no Brasil inteiro por várias das suas políticas. Políticas fiscal,
que não como um fim, mas como um meio, porque eu só consigo investir na educação, só consigo investir em infraestrutura se eu tiver condições. E o Ceará, nos últimos 7 anos, Fábio, se você pegar de 2015 a 2021, foi o estado que mais fez investimento público do Brasil proporcional à sua receita corrente líquida. Então, eu não posso comparar São Paulo com o Ceará, Claro. mas mesmo nominalmente, Se nós fomos o terceiro do Brasil. Superamos estados ricos da federação. Então, isso é importante. Então, um estado que é reconhecido pelo seu equilíbrio fiscal, pela sua gestão, pelos seus investimentos, pela sua educação, pela sua rede de saúde, pelos investimentos importantes que tenham sido feitos na segurança. Tem pessoas, por mais que te ache que esse problema da violência da segurança é um desafio enorme, mas tem pessoas de vários estados do Brasil que vêm conhecer as experiências da segurança do Ceará. Hoje nós estamos com um sistema de inteligência, de câmara de monitoramento, que é a maior do Brasil. Então, o debate nós precisamos construir, mostrar os caminhos que o Estado avançou, onde precisa melhorar, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer onde precisa avançar, onde precisa ser corrigido, onde precisamos... E a política da infância, que eu considero, e quando você fala política de Estado, é que todas elas se transformaram. Claro que não é só transformar numa lei, mas a lei ela dá uma segurança, mas o empoderamento da sociedade é que faz com que, ou seja, a governança das políticas de Estado é que fazem garantir que elas não haja retrocesso. Então, a partir do momento que a sociedade se empodera e participa dessa política, e, recentemente, você sabe que nós fomos o primeiro Estado do Brasil a criar um conselho de ex-governadores. Isso mostra a maturidade política do Estado. Isso existe em relação a ex-presidentes, alguns países têm, mas de países, governadores... Né, nem no realmente... Brasil tem esse conselho. Não existe. Existe nos Estados Unidos, existe em alguns países. Então, aqui a gente criou a ideia, até porque passar a experiência de cada um, que foram momentos diferentes. Né? Há momentos que é importante ouvir, dialogar. E a primeira reunião que nós fizemos agora, recentemente, porque esse conselho foi criado em 2020, por conta da pandemia, nós não conseguimos presencialmente nos reunir, e foi o momento que nós entregamos o Ceará 2050. O que é o Ceará 2050, Fábio? Porque eu acho que o Brasil, nós perdemos a cultura de planejar a médio e longo prazo. Né? E, claro, que a população ela cobra respostas imediatas, mas o país, para dar respostas, ela precisa ser planejado a médio e longo prazo. Nós perdemos essa cultura. Fortaleza construiu o Ceará 2040, ouvindo a população, porque precisa ouvir a população, porque é quem sofre os problemas do dia a dia, do saneamento, da violência, da saúde. Então, o Ceará 2050, nós passamos entre mais de 2 anos, coordenado pela Universidade Federal do Ceará, para não dizer que é uma coisa chapa branca de governo. A academia foi envolvida, todo o setor produtivo, ouvindo encontros regionais, encontros ouvindo a população. E esse é um documento que vai nortear, independente de quem sejam os governos que virão, ele vai nortear os caminhos para que a gente possa reduzir a pobreza, para que a gente possa gerar mais oportunidade de emprego, aumentando o produto interno bruto do Estado, para que a gente possa avançar na área da educação ainda mais, que nós queremos. Então, ele mostra os caminhos, os programas, e é uma plataforma dinâmica, onde vai ter uma secretaria executiva só para trabalhar, e agora nós encaminhamos para a Assembleia uma emenda à Constituição, que esse Ceará 2050 vai virar ponto da nossa Constituição como norte para que, e isso eu acho que é importante para que, independente dos governos que venham, eles possam ter esse documento como norteador dos caminhos que o Ceará deseja alcançar nos próximos 30 anos. É uma questão extremamente importante essa, governador. Desde a década de 60, o Ceará varia em torno de 1,9%, 2,1% da riqueza nacional, do produto interno bruto. É uma participação muito pequena. Nossa população, eu 4%. acho, 4%. Então, 4% talvez fosse razoável. 4% do PIB. Do PIB, né? De participação no PIB do Brasil. No entanto, temos a metade disso com a população de 4% em relação à população brasileira. Nós conseguimos subir para 2,25%. Que eu creio que é o recorde. Na década de 60 tem uma medida, me lembro muito do Cláudio Ferreira Lima, economista, recentemente faleceu. Que ele tem um livro que foi publicado pelo Anuário do Ceará, que dizia que em 1961, se eu não me engano, chegou a 2,2%, agora está 2,25%, já seria o recorde, já. Isso. Mas ainda muito longe das nossas necessidades, governador.
E, mais uma vez, eu cito aqui governo Tasso, governo Ciro, governo Cid, governo Lúcio, todos com uma meta de tentar aumentar a riqueza do Ceará, a produção de riqueza do Ceará. E sempre em busca de o que é que seria uma refinaria, uma siderúrgica, processo de industrialização, e agora vemos o seu esforço imenso nessa área de energias, principalmente de hidrogênio verde. É essa busca, governador, que o motiva? Eu acho que é um conjunto, mas Fábio, nos últimos anos, além da continuada luta pelo complexo do PECEM para trazer a siderúrgica, que hoje é uma realidade, que nós crescemos esse PIB também fruto da siderúrgica, que passou a funcionar a partir de 2017 aqui no Estado, a gente pensou a estratégia de fazer do Ceará, pela nossa localização, uma trinca de hubs, que a gente chamou de hub aéreo, porque você pode pegar exemplos de estados, países como Dubai, como Atlanta, como estados como Atlanta nos Estados Unidos, a economia cresceu por conta das conexões aéreas. Um aeroporto, um hub aéreo, ele pode trazer o desenvolvimento econômico de um estado. Então, essa foi a primeira estratégia. Vamos transformar a Fortaleza, porque nós somos um ponto aqui distante, aqui mais próximo da Europa, num grande centro de conectividade do Nordeste brasileiro e do país. E começamos a trabalhar, conseguimos colocar o aeroporto Pinto Martins numa concessão, uma empresa alemã hoje administra, dobramos o tamanho do aeroporto, e você lembra que nós saímos de 8 voos internacionais por semana para 48. Infelizmente, a pandemia afetou. Então, isso era um passo importante para esse salto que o Ceará poderia buscar na sua economia. Estamos retomando agora os voos, mas essa estratégia continua. O outro hub portuário. Foi por isso a estratégia de fazer a parceria com o porto do Porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa, para abrir as portas do Ceará para o mundo, né? E o Ceará, inclusive o Porto PECEM, ano passado bateu o recorde de exportação, superando inclusive o Suape, que é um porto muito mais antigo do Pernambuco. Então, essa tem sido uma estratégia de trazer investimentos para o Ceará através e sermos um porto de conectividade com o restante do Brasil. Já somos o porto de maior volume de mercadorias em cabotagem do Brasil. E o hub tecnológico. Talvez as pessoas que estão nos assistindo aqui não saibam que toda a internet, todos os cabos de fibra ótica que entram no Brasil, todos entram por Fortaleza. Nós temos hoje 18 cabos submarinos. Aliás, o último agora, que é o Ela Link, que liga Portugal a Fortaleza, todos entram por aqui. Então, nós somos o segundo ponto mais conectado do planeta. Precisamos aproveitar isso para trazer os grandes players para cá. A Amazon, que está vindo se instalar, a Angola Cable, os data centers, e precisamos estimular essa meninada, essa garotada a entrar nessa área da tecnologia da informação, que é a área do futuro, para que a gente possa ter conectividade. Então, essa também tem sido uma estratégia. E agora o hidrogênio verde, porque o mundo inteiro tem compromissos, principalmente países mais desenvolvidos, de eliminar a emissão de carbono, o uso do combustível fóssil, dos próximos 10, 20, 30 anos. Então, o hidrogênio verde surgiu como uma grande alternativa para a redução da emissão de CO2 do mundo. E o que é que nós temos aqui? Nós temos o hidrogênio verde é um combustível que tem que ser produzido a partir de energia renovável. E o Nordeste brasileiro é o grande local, talvez um dos melhores do mundo, energia solar, energia eólica, e temos a área própria para a produção, que seria o complexo portuário, e a possibilidade de exportar esse hidrogênio verde para a Europa. Então, o hidrogênio verde hoje, nós já assinamos 16 protocolos. Aliás, terça-feira que vem vamos receber o presidente de uma das maiores empresas do mundo, a Fortescue australiana, que quer montar a primeira unidade do mundo e aqui no Ceará. E isso possibilitará esse salto do PIB mais rápido, que nós precisamos dar. E é um investimento que ele descentraliza, porque a unidade de produção de hidrogênio de Ceará no PECEM, mas nós vamos precisar distribuir a produção de energia solar e eólica por todo o interior do Ceará, que a gente está chamando de a renda do sol. Da possibilidade para que os milhares de agricultores possam gerar essa energia e essa energia ser absorvida pela indústria do hidrogênio, e com isso a gente diminuir as desigualdades e gerar riqueza mais proporcional. Ou melhor, então, um projeto ousado.
o nosso sol, aí um dos responsáveis, em parte, pela nossa dificuldade, né, no campo, secas e companhias, de repente ser Isso é a grande solução. uma solução importante. Até porque nós estamos encravados no semiárido do Nordeste. Mais de 90% do Ceará é semiárido. Então, imagina o desafio, né, no estado como o Ceará, com dificuldade de água, né, e agora todos os investimentos que o Estado tem feito para garantir... Porque o crescimento e o desenvolvimento do Estado é precisa ter energia. O Ceará, há pouco tempo, era importador de energia, nós somos exportador de energia. Precisa ter água, e a transposição, o cinturão das águas, é a grande segurança hídrica que o Estado tem, e agora com a usina de salinização, que vai ser iniciada agora na Praia do Futuro, vai produzir 1 metro cúbico de água por segundo, de água do mar, é a maior usina de salinização do Brasil. Então, precisamos dar segurança hídrica, segurança, energia, infraestrutura, aí vem aeroportos, portos, né? Então, rodovias duplicadas, boas rodovias. Então, essa estrutura que o Estado precisa garantir e capital humano. O Estado precisa garantir formação e qualidade de mão de obra, por isso que os investimentos na educação são fundamentais para qualquer crescimento, qualquer desenvolvimento do Estado. Aproveitando a deixa, vou pedir ao Yamandu Copalbo, que está aqui entre nós, no auditório. Ele é pianista, governador, e apresentador da TV, da TV Dedê e da rádio Vovó Dedé. Portanto, já dentro dessa expectativa de formação de mão de obra, por favor, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Primeiramente, boa noite, mas a pergunta é a seguinte. Senhor governador, no auge da pandemia, em algum momento o senhor se sentiu enfraquecido, bateu com sentimento de desistência? Não, em nenhum momento. Foram momentos difíceis, eu não nego para você que noites sem dormir, preocupados, até porque faltou uma coordenação nacional que pudesse nortear os rumos, né, das decisões, e coube, aqui no caso do Estado, a gente procurar tomar decisões que procurassem proteger a população, porque foi algo novo, né, desconhecido, né? Então, as decisões que foram tomadas sempre foram baseadas na ciência, e aí nós fomos o único Estado, o primeiro Estado a montar um comitê com representantes de toda a sociedade, dialogar, apresentar os números. Toda semana eu me reunia, e, aliás, continuo, hoje mesmo fiz reunião do comitê, era um comitê consultivo maior, um comitê deliberativo, com especialistas, com cientistas, que toda semana me apresentam os números, né, e as minhas decisões eram baseadas nisso. Então, sempre seguir na ciência, com o único objetivo de proteger. Eu sei que foram decisões difíceis, foram decisões que mexeram com a vida de muitas pessoas, mas foram decisões que sempre procuraram salvar e proteger a vida dos cearenses, porque a vida não tem preço, né? A gente falava, a maior liderança desse país falou que era uma gripezinha que matou mais de 650 mil pessoas desse país. Então, uma pandemia desse nível que levou milhares de vidas de brasileiros e que a vacina era a grande solução para que a gente pudesse superar esse problema. Por isso, a nossa luta por trazer vacina, o estímulo de vacinar, e também nunca esquecemos de proteger também as pessoas mais vulneráveis. O Ceará talvez foi o estado que mais fez medidas, Fábio, de proteção, pagando conta de água, de energia, o Vale Gás, que virou uma política pública. Nós distribuímos tablets e chips para todos os alunos das escolas públicas da rede estadual para não parar as aulas, e hoje virou uma política pública. Então, o auxílio catador, cestas básicas, enfim, foi um conjunto de ações para proteger os mais vulneráveis, mas sempre com o objetivo de... Sei que eu fui criticado, mas ter minha consciência tranquila de que tudo que eu fiz foi procurando proteger e salvar a vida dos nossos irmãos e irmãs cearenses. Muito obrigado. Satisfeito, Yamandu? Satisfeito. Governador, vamos partir um pouquinho agora também. Tem algo mais do Ceará que o senhor queira falar, de sua gestão, de seu tempo? Porque eu vou entrar agora um pouco no futuro. Nós estamos no ano eleitoral, tem uma disputa política pela frente. O governador deve ser candidato a senador, será, e tem uma sucessão pela frente e uma condução de uma aliança pela frente, que a gente vai tratar disso também. Mas eu lhe deixo à vontade, se tiver algo ainda acerca do seu tempo, de sua gestão, que o senhor queira ressaltar. Eu só acho isso, Fábio, que a importância da compreensão e da maturidade política que o Ceará cada vez, vamos dizer assim, incorpora. Eu acho que é fundamental a população cearense
a conscientização da importância de termos políticas planejadas, continuadas, políticas de Estado, seja em todas as áreas. Então, hoje nós temos uma forte política de educação consolidada, que avança a cada ano, e nós vamos ter um desafio enorme de recuperar esse período da pandemia, principalmente na educação fundamental, onde as aulas praticamente pararam, e nós lançamos um novo pacto pela aprendizagem, onde o Estado repassou recursos, equipamentos, e toda a metodologia para a gente recuperar esses quase 2 anos de pandemia que prejudicaram o aprendizado dos alunos. Aproveitando esse gancho, governador, estava lembrando agora, enquanto o senhor falava, eu não lembro de outro governador, recentemente, desde Tasso com Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, que não tivesse alguma compatibilidade entre o governador, até o governador Lúcio com o presidente Lula, era uma relação muito tranquila, diferentemente da sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. Isso atrapalhou o seu governo, atrapalhou o Ceará? E de que forma? Fábio, você conhece o meu perfil. Eu sou um homem que respeito a democracia, a escolha das pessoas, mas a partir do momento que você vira governante de todos. E a relação ela precisa ser uma relação de respeito e institucional. O que nós vemos hoje por parte do governo federal é um desrespeito à federação. Nós vivemos num país federativo, que há uma relação direta entre estados, municípios e União. Não há o menor respeito em relação a isso. Nós nunca fomos ouvidos. O presidente nunca convocou os governadores para discutir a pandemia. Nunca convocou os governadores para discutir absolutamente nada. Nenhuma política, seja da educação, seja fiscal, enfim. Então, acho que o desrespeito, inclusive, com a própria reparto de recursos, dificuldades, a burocracia. Então, enfim, a minha crítica vai houve impactos, inclusive, em repasse de recursos. Eu não tenho dúvida do prejuízo ao Estado do Ceará. Ainda bem que o Ceará é um Estado que fez o dever de casa, um Estado equilibrado fiscalmente, né, que pôde fazer as suas ações independente de ter que esperar pelo governo federal. Até porque você pergunta assim, qual é uma obra impactante desse governo aqui no Estado? Qual é? Que se iniciou? Nenhuma. Me disseram qual se iniciou, mas que algumas tiveram continuidade. Claro, alguns tiveram continuidade, mas estou falando qual é a grande obra que foi que teve continuidade. A transposição, que estava praticamente pronta, mas nenhuma obra impactante no Ceará e nenhuma nova obra importante, ação importante que pudesse favorecer. Mas, repito, faço essa crítica de forma construtiva, que eu acho que não podemos, a federação, a relação, ela não pode ser construída dessa forma. Ela precisa ser respeitada, independente de quem são os governos, independente dos partidos, né? E foi essa forma que eu tratei os 184 municípios cearenses. A minha política do Mais Infância atende a todos os municípios. A minha política das Areninhas, todos os municípios. Né? Todas as políticas, a política do Auxílio Vale Gás, a todos os municípios. Então, é dessa forma que a gente tem que respeitar a escolha da população, mas respeitar que o nosso papel é ajudar a construir uma sociedade melhor, um Estado melhor para as pessoas. Então, essa é a minha responsabilidade, independente de quem seja o prefeito e quem seja o governador dos estados brasileiros. Pois é, então, essa relação foi uma relação difícil, continua sendo difícil, né? Mas, repito, nós temos conseguido superar com muito trabalho, com boa equipe, enfim. E agora tem uma construção política complexa pela frente, que é manter a aliança do seu partido, o PT, governador Camilo Santana do PT, com o PDT, que tem um candidato a presidente, Ciro Gomes, PT candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor sempre ressaltou a importância de Lula, considera o Lula o maior presidente da história do país, deixa isso muito claro, embora aqui a sua composição seja com um grupo que se convencionou chamar de grupo de Cid e Ciro Gomes, né? Que são os líderes desse grupo. Como é que isso não é meio confuso, não, governador, essa construção? E, diante disso, o senhor sai candidato a senador mesmo, é fato? Olha, eu não acho confuso, não. Ao contrário, eu acho que essa aliança ela existe há várias décadas. Ela começou lá quando o Cid foi prefeito de Sobral. Na época, Ciro participava até do Ministério do Lula, não batia tanto. Hoje bate muito, não é? Enfim, eu só quero colocar que nós precisamos ter um zelo e uma responsabilidade com o Estado. Então, e eu parto do princípio que
essa aliança tem trazido resultados importantes para o Estado. E, repito, temos que avançar, temos que corrigir aquilo que não está bom, né? Enfim, é isso que eu acredito. E eu acredito, Fábio, que eu fiz uma opção na minha vida de entrar na vida pública. Aliás, dos 4 irmãos, eu fui o único que decidi. E isso, para fazer a boa política, a política verdadeira, no sentido de servir as pessoas, né, é uma doação. E eu fiz essa opção de... Eu tenho procurado... Tenho muita honra de ser governador. Agradeço a Deus todos os dias a oportunidade generosa que o povo cearense me deu de governar esse Estado. Tenho dedicado toda a minha energia, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem enfrentado. Mas acho que a política ela precisa ser um projeto de Estado, não um projeto individual. Você sabe que quando eu fui escolhido para ser governador, faltou um dia antes da convenção. E eu estava ali para representar um projeto, para dar continuidade e avançar naquilo que fosse necessário. Então, eu estarei sempre à disposição de colaborar e contribuir naquilo que foi importante para o meu Estado, para ajudar as pessoas, né? Então, nós temos discutido muito isso, se devo ser candidato, porque para ser candidato tenho que renunciar ao resto do mandato ainda esse ano. Já no dia 2 agora de abril. Já no dia 2 agora. Às vezes eu me sinto na obrigação de terminar, mas às vezes eu posso colaborar nesse processo das eleições, no processo futuro, como senador da República, para ajudar o meu Estado. Está colocando em dúvida a candidatura? Não, estou falando que isso estou sendo aqui colocado como no fundo do coração, né? Repito, eu estarei à disposição, né? Há uma tendência clara de colocar meu nome a uma pré-candidatura ao Senado. Acho que posso ajudar nesse processo político no ano eleitoral desse ano. Vamos definir quem será o representante que vai representar esse projeto para apresentar à sociedade e para fazer o bom debate da boa política, né, que é importante. Então, enfim, temos aí poucos dias, mas a tendência é me colocar à disposição. Tem uma grande vice-governadora ao meu lado, que esteve comigo há 7 anos e 3 meses, uma pessoa íntegra, uma pessoa discreta, mas uma pessoa muito firme, que sempre esteve ao meu lado nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos desafiadores que nós enfrentamos, e que eu não tenho dúvida que está preparada para dar continuidade a esse governo, caso eu saia até o final do ano. Governador, eu reparei que o senhor citou muito a vice-governadora Isolda Sela, até porque a vice-governadora ela teve um papel muito importante também, tem na condução dessas políticas de educação do Ceará. Mas me transpareceu um pouco de preferência diante da possibilidade dela ser candidata, não? Não preferência, mas a Isolda é a vice do sonho de qualquer governador. E eu conheço... Pensei que o senhor ia dizer que era candidata a sonho de qualquer governador. Mas ela é uma mulher altamente preparada, conhecedora da realidade do Estado, da estrutura do governo, né? Vai assumir o governo na minha saída. Vai virar governadora. Vai virar governadora. Nossa primeira governadora. E assim, eu parto do princípio, Fábio, que se ela está como governadora e tem o direito a ir para uma reeleição, para mim, ela sai já como vamos dizer, com uma vantagem perante os outros. Aliás, os outros são grandes gestores, grandes homens públicos, né? Enfim, mas isso é um debate que nós nunca decidimos as coisas individualmente, sempre foi dialogando e construindo os caminhos. Então, vamos avaliar se ela representará o melhor caminho para esse projeto, se será o Roberto, se será o Mauro, se será o Evandro, né? Pode até que seja outro até lá, enfim, a vida é assim. Eu não estava para ser escolhido ser o candidato a governador em 2014. Eram 5 candidatos que se apresentavam e, de repente, eu fui escolhido para representar esse projeto. Então, a vida é isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre disposto a se colocar à disposição do projeto para que a gente possa apresentar o que vai unir mais, o que vai representar naquele momento, né, para enfrentar essa disputa que nós teremos, que não será uma disputa fácil, não existe eleição fácil, mas para fazer o bom debate nessas eleições de 2022. Mas, em relação à corrida presidencial, configurando essa candidatura de Lula, configurando essa candidatura do ex-governador Ciro Gomes, a sua posição é clara quanto a isso, né? Não, nós já enfrentamos esse problema na última eleição. Foi. Então, aqui no Ceará, nós estávamos juntos. Mas o senhor ficou meio distante, assim, enfim, cuidando da sua vida como candidato. Para mim, foi um privilégio ter 2 candidatos a presidente e apoiá-los 2, né? Enfim. Então, eu acho que esse vai ser...
Eu só gosto de discutir as coisas de forma mais concreta quando elas se dão. realizam. Então, até lá ainda temos... As convenções são em julho ainda. Então, vamos ter um tempo para fazer um bom debate, o diálogo, avaliar os cenários, né? Eu acredito muito que é importante uma eleição que possa fazer uma mudança nesse país, né? Eu acho que o ideal seria todas as frentes de centro-esquerda nesse país se unirem para apresentar um novo projeto de mudança nesse país, mas faz parte da democracia também ter um conjunto de candidatos para que a população possa conhecer, ouvir, e vamos aí. Eu tenho essa relação pessoal com os dois candidatos, admiração pelo ex-presidente Lula, que para mim foi um dos maiores presidentes que olhou para as pessoas que mais precisam nesse país, e o Ciro, que é um grande amigo, um dos homens mais inteligentes que eu conheço nesse país, preparadíssimo. Então, acho que todos temos que ter a responsabilidade, né, de contribuir nesse processo para uma mudança nesse país a partir desse ano. Ok, governador, estou sendo avisado que chegamos ao final. Deixo aí o minuto final. Como eu disse no começo, é um momento especial. Depois de uma longa temporada à frente dos destinos administrativos do Ceará, o governador Camilo está deixando o cargo. Então, governador, é a primeira entrevista que o governador concede nesta fase, que eu tenho certeza que ele vai sair percorrendo as redações, é de praxe, dar entrevistas, porque até pelo trabalho de prestação de contas que é necessário. Todo governante tem que prestar contas do seu trabalho. Governador, minuto final à sua disposição. Não, Fábio, queria só agradecer a oportunidade e como é que nós estamos no ambiente da casa da vovó Dedera, exatamente dizer que quando a gente vê projetos como esse, a gente aumenta a nossa esperança que é possível construir, sim, um mundo melhor, uma sociedade melhor, dar oportunidade. Quando a gente vê jovens da periferia de Fortaleza, hoje está em Paris, está em outros países, fruto desse trabalho, do talento desses jovens, dessas crianças. Quando elas têm a oportunidade, elas desbravam o mundo. Então, isso nos dá assim, uma alegria enorme quando a gente vê, por exemplo, que no passado, só quem tinha direito de fazer um curso de medicina, de engenharia, era filho de rico, que tinha direito de ir para uma escola particular. Ou a gente vê pessoas se tirando em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal de Medicina, vindo da escola pública. Então, isso, quando a gente dá a oportunidade, quando o Estado, que é o papel do Estado, das boas condições, do melhor para as pessoas, elas voam, elas têm um futuro brilhante pela frente. Então, acho que esse é o papel do Estado. E essa grande transformação que o Ceará tem feito, nós vamos ganhar, os frutos estão vindo, eu não tenho dúvida, nós estamos construindo novas gerações que vão ter mais oportunidade. Mas eu queria deixar aqui o meu coração, registrar aqui no meu coração a minha alegria de estar aqui hoje, na casa da vovó Dedé, que a minha mulher já esteve aqui, visitou, meu filho aqui quase que não sai, ele adora tocar bateria, pegou uma bateria aqui que não queria largar a bateria, mas é o sentimento desse trabalho fantástico. Eu quero encerrar aqui minhas palavras, parabenizar a dona Regina, ao Wagner, a todos que fazem. 1.400 pessoas são atendidas aqui. Isso é algo fantástico. Então, parabéns e reiterar aqui o nosso compromisso por continuar trabalhando e lutando pelo Ceará cada vez melhor. E, caso o governador seja eleito senador, a tendência é essa, que se torne embaixador da casa também lá em Brasília. Sem dúvida. Então, governador, muito obrigado pela sua participação. Tá? Só tenho a agradecer e torcer para que o governador falou algo muito importante, que a continuidade administrativa. O Ceará tem uma característica muito positiva nesse sentido. Algumas políticas, como políticas fiscais, o controle de contas, a política de águas do Estado, tem um sentido de continuidade muito importante, isso é que faz diferença. Nós tínhamos uma tradição muito ruim, uma tradição brasileira, e um governante, quando chega, meio que esquece tudo o que o anterior estava fazendo, inclusive as coisas boas. Então, nós conseguimos romper, de certa forma, com isso, e isso traz resultados sempre muito positivos. E, principalmente na área de educação, é um ponto crucial nesse sentido. Muito obrigado.
Casos de síndrome respiratória como a influenza e a Covid têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas e, se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos, vamos superar. Agora, vamos tomar a vacina do coronavírus, tá? E é segura? Sim, ela foi testada e aprovada pelas autoridades de saúde. Todo mundo tem que tomar? Claro, senão você pode transmitir para seus amiguinhos, ué. Próxima! Pais, levem seus filhos para se vacinar contra a Covid-19. A vacina é eficaz, segura e foi feita para o público infantil. Acesse o Saúde Digital e cadastre seu filho. Confie na ciência. Governo do Ceará.